Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais uma mensagem da palavra do Senhor. Hoje não vamos trazer assuntos polêmicos, mas vamos trazer um assunto muito importante. Eu já falei dele, dei um vídeo gravado pouco tempo atrás, acredito um pouco mais de um mês, mas hoje nós trazemos, ainda que algumas informações a gente sempre reenfatiza para bom aprendizado, mas nós vamos estar falando mais uma vez sobre as casas, famílias, sobre o lar. Uma das coisas que o diabo mais tem, talvez a mais, não é uma, é a mais, é a família. A família tem sido atacada de todos os lados. Então por isso que nós vemos divórcios que assustam. Hoje o índice de divórcio entre ímpios e cristãos é basicamente o mesmo. O que faz com que, inclusive, a facilitação que as igrejas evangélicas, uma grande maioria delas hoje, através dos seus pastores, tem facilitado com o divórcio fácil, né? Qualquer motivo hoje. Hoje, na verdade, a igreja evangélica hoje adotou a escola de Hillel. Quase todos os motivos são motivos aceitos para o divórcio. Mas enfim, nós vamos falar sobre a família. E o tema é: faça de sua casa uma casa que traga redenção. Isso que vai ser importante, que nós vamos... O que é uma casa de redenção? Por que esse termo, né? Nós vamos trazer a explicação. O texto base desta mensagem está em Lucas 10, 38 e 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Naturalmente que esse texto já é muito conhecido, como os textos de Jesus são muito conhecidos, muito pregados. Mas o que vou mostrar aqui hoje, talvez você não tenha se atentado. E poucas vezes deve ter visto mensagens dessa forma. Porque nós vamos ver um outro lado. Jesus entrou em Betânia, uma vila no Monte das Oliveiras, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Indo eles, no versículo 38, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa, traduz atualizada, né? Ela o hospedou na sua casa. Marta, Maria e Lázaro eram irmãos e se tornaram amigos de Jesus. E eles então sempre hospedavam na sua casa. Então, a casa deles era uma casa que traz redenção, e por isso hospedaram o Senhor. Eles recebiam Jesus para dormir, para comer, e ali também para compartilhar a palavra. E Jesus sempre os informava, e os ensinava e os treinava. E vemos que isso era muito comum para eles, a ponto de Marta ter intimidade com Jesus para dizer-lhe, versículo 40, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Versículo 40. Então, não te importa, Senhor? O Senhor não faz questão? Veja bem, se Marta não tivesse essa intimidade com Jesus, certamente ela teria dado um jeito de chamar Maria no particular. A pessoa chama no particular e diz assim, Mariazinha, venha cá, por favor. Venha cá, tem algo a dizer. Vem um minutinho aqui, minha querida. Já o tom já diria isso. Mas não, ela já foi direto para Jesus. E aí daria lá bronca lá. Mas ela diz diretamente para o Senhor Jesus. Senhor, você não te importas? Isso demonstra intimidade. Quando Lázaro morreu, Marta falou a Jesus, disse-lhe, pois, Marta, Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa intimidade é resultado de uma casa que traz redenção. Isto é, de uma casa que sabe hospedar, receber pessoas. Ali as pessoas comem, as pessoas dormem. Há essa finalidade na família. O título Lares Redentores foi extraído pelos editores da mensagem do livro O Evangelho e as Chaves da Casa, de Rosaria Butterfield dos Estados Unidos. Eu estou chamando, num português mais simples, de casas que trazem redenção. Nesse livro, Evangelho e as Chaves da Casa,
A Rosária Butterfield, ela conta a sua história. Ela, sendo lésbica e feminista do movimento LGBT, estava curiosa para saber por que pessoas decentes, os evangélicos, usam a Bíblia de uma maneira detestável contra os gays. Recebeu uma carta de Ken Smith, pastor da Igreja Presbiteriana Reformada de Siracusa, e sua esposa Floy, a convidando para jantar. Ela ficou feliz porque pensava que teria uma assistente de graça para ajudá-la a criticar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, pensou ela. Ali começou uma jornada que mudaria a vida de Rosária. Mas não foi a pesquisa que mudou a sua vida. Na casa do pastor Ken e Floy, a maneira como eles praticavam a hospitalidade se tornou um exemplo vivo do evangelho que eles estavam ensinando. Depois do primeiro jantar na casa de Ken e Floy, o pastor Ken lhe deu um grande abraço e um beijo no rosto e lhe disse: "Vamos nos encontrar semana que vem." Foi legal. Rosário estranhou que o casal de pastores não pregou o evangelho para ela e nem a convidou para um culto na igreja. E ela achou aquilo tão maravilhoso, porque pensava, foi que eles não me viam como um projeto. Na verdade, eles me viram como uma vizinha. Rosária não colocou o pé na igreja por 2 anos. Mas toda semana Rosária estava na casa dos pastores. E toda semana ficava bem claro que nada poderia ficar de fora. Ela poderia perguntar qualquer coisa. Ken e Floy estavam bem. E o processo de dialogar, de se relacionar à mesa, comendo juntos, foi envolvente. Rosária não caminhou para a fé em Jesus porque parou de se sentir uma lésbica. Ela estava provando um evangelismo cristão feliz, de exemplo de vida, de hospitalidade, comendo à mesa com um casal que vivia bem, vivia dentro dos padrões do reino de Deus. Ela foi à fé em Jesus porque se tornou convicta de que Jesus é quem ele diz que é. E viu isso na vida de um casal, na sua própria casa. Ela se converteu a Jesus pelo que viu e viveu na casa dos pastores, Ken e Floy. E ela se converteu, casou, hoje é mãe de filhos. Vocês vejam que coisa linda. Seu lema é Efésios 4:29. Transmitir graça para o ouvinte, como traduz a King James fiel, que nenhuma palavra imprópria proceda de vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. Rosária diz: o que vem naturalmente para mim e para você é sair com pessoas que são como nós. Pessoas que talvez possam terminar nossas frases, e tanto que conhece, né? Mas hospitalidade, biblicamente falando, pega estranhos e os torna vizinhos. E pega vizinhos e os torna família de Deus. É uma grande alegria ver o evangelho unir pessoas que deveriam ser inimigas. É uma grande alegria saber que Deus nunca pega o endereço errado. E se seus vizinhos não são pessoas que você não conhece ainda, há uma grande bênção esperando por você. Rosária Butterfield se converteu a Jesus e ela disse sobre a hospitalidade nas casas. Aqueles que vivem a hospitalidade radicalmente simples veem suas casas não como uma propriedade, mas como uma dádiva de Deus usada para o avanço do seu reino. Deus atraiu uma ateia radical e lésbica, não para um retiro espiritual, não para um grande evento musical, né, de louvor, não para um grande templo, mas Deus a levou para uma casa. E é interessante, né, de cristãos que viviam o evangelho do reino, pondo em prática a hospitalidade, que é o acolhimento afetuoso, hospedar com amor, dar recepção com tratamento cortês e amoroso. Rosária entrou em uma casa que traz redenção. Há muitos anos atrás, me trouxeram uma jovem lésbica para atender, de uma cidade longe de Agudos, cujo nome eu sinceramente não me lembro. Atendi tanta gente milhares de pessoas ao longo desses 37 anos de ministério, e não são todos, aquilo que eu não deixei registrado, eu lembro o fato, mas não lembro todos os detalhes. Então, para não incorrer num erro aqui, eu não cito. O nome das pessoas eu não cito por ética, mas ética pastoral, mas o nome da cidade não vou citar porque vai ser o chutômetro. A família evangélica queria a todo custo enfiar o evangelho goela abaixo da moça. Ela chegou em casa e, mesmo sempre de cabeça baixa, esperando que eu começasse os duros sermões contra ela, me disse: pastor, eu não gosto de homens, eu gosto de mulher. Eu não respondi a isso. Falei a ela com amor e acolhi com amor. E fui deixando que ela abrisse o coração. Sentado na minha sala, na minha mesa, compreendi seus dilemas, suas dúvidas. Me dei um abraço carinhoso e dei um beijo no rosto também.
Eu não conhecia esse testemunho na época, até porque esse livro está chegando recentemente ao Brasil. Fala ela que Jesus não veio ao mundo para condenar as pessoas, mas para salvar as pessoas. Mas a escolha é livre. Ela ergueu a cabeça, olhou para mim e disse: pastor, o senhor é diferente dos pastores com que já falaram comigo. Não me ofendeu, não me acusou, não falou com raiva, não ficou falando de inferno o tempo todo. O senhor me acolheu. Eu nunca me senti isso antes. E chorou muito. Eu usei de hospitalidade com ela. Expliquei à família, né, o pai e a mãe, que primeiro eles teriam que acolher a filha com amor e mostrar o quanto ela era importante para eles. Não falar que a amavam, mas demonstrar que a amavam, e amar é servir. Ela voltou algumas vezes, mas depois nunca mais os vi, né? Eram de longe daqui. A última notícia que tive, que já faz muitos anos também, é que ela estava namorando um rapaz cristão. Mas o que importa aqui é dizer que eu acolhi uma pessoa não olhando o tipo de vida que ela leva. Eu olhei para aquela alma para a qual o meu Senhor Jesus Cristo morreu. O que é uma casa que traz redenção? É uma casa que atrai a presença de Deus. É uma casa que vive a vida de igreja, com oração, palavra de Deus, em louvor, serviço de ajuda e servir as pessoas com hospitalidade, com comida, pessoas à mesa. Compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade, traduz Almeida Corrigida Fiel, Romanos 12, 13. Hebreus 13, 2, nós lemos na Corrigida Fiel: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. É uma casa onde as pessoas se amam. Amar é servir umas às outras, cuidar umas das outras, e não vivem na base de se não for do meu jeito, não será de jeito nenhum. Se amar fosse sentimento, não precisava ser ensinado. Em Tito 2, versículos 3a e a4, nós vemos assim: as mulheres idosas, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. A casa que traz uma redenção é uma casa onde, ao invés de um ficar no seu canto com o seu celular, ou somente uma pessoa cobrando a outra, procura servir, compreender, conversar, dialogar, transmitindo graça aos que escutam. Servir é a palavra do caráter do discípulo de Jesus Cristo. Igreja da casa não é um local só de uma reunião, mas uma forma de viver o evangelho do reino de Deus dentro de casa. Uma casa que traz redenção é uma casa a serviço do Senhor Jesus, para que pessoas cheguem ao arrependimento e sejam salvas. Envolve hospitalidade, trazer as pessoas para comer. Comer à mesa é sinal de comunhão. A gente normalmente, todo final de ano, nós fazemos isso com os irmãos. Reunimos os irmãos na congregação toda e ali nós comemos e partilhamos juntos. É uma casa que não tem prazer nas discussões inúteis, nos bate-bocas, ofensas e palavrões que entristecem o Espírito Santo. A igreja na casa é onde se ensina a orar a Deus, ler, estudar a palavra de Deus, é o discipulado, é viver como discípulo, mas é, antes de tudo, a hospitalidade. Sentar à mesa é comer, é partilhar, trazer os vizinhos, trazer as pessoas. Sua esposa é sua irmã em Cristo, seu marido é seu irmão em Cristo. Seu filho, sua filha são irmãos em Cristo. A primeira coisa a se dizer aqui: não viver com mentiras para evitar problemas. Em Efésios 4, 25 nós vemos assim: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Já notou como ficou comum, não normal, aos cristãos de hoje mentirem? Como contam mentiras, ensinam as crianças e as pessoas mais velhas a mentirem? Olha, se te perguntarem, fala que não foi lá. Olha, se te perguntarem, fala que não foi você. O diabo é o pai da mentira. Qual parte você não entendeu? E se você está tendo um caso com a mentira, que é a filha do diabo, portanto o diabo é teu sogro. Segundo, eliminar as palavras torpes da sua boca. Efésios 4, 29 nós lemos: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem, né? A King James Fiel traduz para que transmita graça. Fazer uma transmissão, eu diria, se fosse em termos de internet hoje, poderíamos usar você fazer o download. Você vai transmitir, você vai transferir para alguém. Como você transfere na conta corrente? Torpe traduz a palavra sapros, a palavra grega, que significa podre, corrompida, que não é própria para o uso, no caso aqui dos filhos de Deus. Palavrões, xingamentos, palavras indecorosas, indecentes. Sabe quando cai um ferro no seu pé? Sabe quando alguém te deixa muito nervoso? Sabe quando algo que você dá errado, que você faz dá errado e desmonta tudo?
Na madrugada de sexta-feira, dia 3 de novembro, eu levantei para pegar uma camiseta, a cômoda, sem acender a luz, e ao voltar para a cama, bem sonolento, eu chutei o pé da cama, que é de ferro, e o dedinho do pé esquerdo bateu com toda a força, quase sem conseguir respirar de dor. Com voz bem baixa, eu só disse: Jesus. Mal consegui dormir de dor. O dedo inchou e ficou um pouco roxo. Mas eu não deixei sair palavra torpe da minha boca. É isso daí que eu estou falando. Em todos os momentos da sua vida, aqueles momentos ruins que você tem que aprender a não sair da sua boca. Terceiro, o marido deve amar a esposa. Efésios 5:25, nós temos: vós, maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Sua esposa é sua irmã em Cristo. O marido deve amar a sua esposa, isto é, servir a esposa, ajudar a esposa, sempre que for possível. Se esforçar para isso. Lembre-se que amor não é sentimento, é muito mais do que isso. É serviço na Bíblia. Como em geral é ele quem faz o sustento para casa, não no seu trabalho, esse serviço deve ser naturalmente de acordo com o seu tempo disponível, ele não vai perder dia de trabalho. Abrir mão de uma pescaria ou de um jogo de futebol às vezes, para ajudar. Como você é visto em casa é o espelho da sua vida com Deus. Quem tem vida com Deus é discípulo de Jesus, entende isso? A esposa também, quarto, aqui deve amar a seu marido. Nós lemos lá então em Tito, né? As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu proceder, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Aqui, sérias, que traduz a palavra hieropropes, que significa consagradas. Não caluniadoras traduz a palavra diabolos, quer dizer fofoqueiras. Não viver diabolando, né? Fofocando com as amiguinhas. E mestras do bem é professoras do bem. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes. A palavra prudentes aqui traduz a palavra frônimos, palavra grega, que significa sábias de forma prática no relacionamento. Quer dizer, faz o que tem que ser feito, o que é sua missão e seu dever. Qual foi a primeira coisa que a mulher faz com o marido após se casarem? Já como casados e à vista de todos. Qual é a primeira coisa? Comeram juntos. Seja no almoço, no jantar, mesmo que não tenha tido festa. Quando tem festa, a recepção tem aquele momento que o casal almoça junto, ou janta junto, dependendo se é à noite, né? Normalmente é à noite, e todo mundo vê. Mas às vezes mesmo só fez um encontro para a família, eles almoçaram juntos. Qual foi a parte que você não entendeu? Não importa se ele é ou não um cristão. Procure, na maior parte das vezes, sempre que for possível, os horários de trabalho, claro, que impõem isso, né? Quer dizer, de repente o sujeito trabalha só à noite, então é mais difícil, mas tenta conciliar de almoçar, jantar, toma café junto com o seu marido, com a sua esposa. No trabalho, muitas vezes, o seu marido, a sua esposa, né? O marido sempre acaba tendo que almoçar com outras mulheres, a esposa sempre tem que almoçar com outros homens. Não deixe o seu marido começar a sentir solteirão de novo, nem deixe a sua esposa começar a sentir solteirona de novo. Marque presença, se esforce para comer junto com ele, com ela. Nós temos sempre, né? Já mesmo estava, nosso irmão amado, estava compartilhando que o Christian Roma lá no Chile, que o meu falecido pastor Arthur Ramos trouxe para Agudos, para que eu conhecesse, ele veio ministrar a palavra aqui muitos anos atrás, décadas atrás. Ele orientou, né? O Christian ele orientou uma esposa cujo marido era ímpio e não queria vir ao culto, para que ela se arrumasse como se fosse. Ela se arrumasse como se ela fosse vir para o culto, mas ficasse e jantasse com ele, mas não falasse nada. Isso ocorreu várias vezes, até que um dia ele perguntou: você está desviada? Ela respondeu: não. A esposa respondeu: meu pastor mandou eu ficar com você e só voltar ao culto junto com você. Aí ele parou, pensou e disse: hoje tem culto? Ela disse: sim, tem. Ele disse: então eles foram ao culto. E ele foi lá e agradeceu ao pastor. Obrigado, pastor, por devolver a minha esposa. Hoje, esse homem é um dos principais pastores que ajuda o Christian lá no Chile. Não sei, naturalmente, se isso vai ser o seu caso, se isso vai servir com você, mas entenda que almoçar com seu esposo, jantar com seu esposo, é muito importante. Não sei se essa estratégia vai funcionar, como eu disse, mas é importante isso. Não deixe o seu marido se sentir um solteirão, nem a sua esposa, melhor dizendo, se sentir uma solteirona. Tome café com ele, com ela, almocem juntos, jantem juntos, procurem dormir no mesmo horário.
Foi assim no começo do seu casamento e nada pode mudar isso, exceção de jornadas de trabalho diferentes. Nós temos o costume, em dias de ceia do Senhor, orientar os membros a analisar se durante o dia discutiram com alguém, se perdoaram, né? Então se perdoem. Mas é necessário também, especialmente, pensar como foi o mês com a família. Tem gente que diz, tem ex-marido, tem ex-mulher, mas não tem ex-filho. Mas a palavra de Deus ensina que família é marido e esposa, marido e mulher, esposa e esposa. Os filhos são extensão da família. Porque quando se casam, mudam e vão viver suas próprias vidas, e aí se tornam parentes, e a família não pode ser quebrada. Deus não manda o marido ir para um lugar e a esposa ir para outro lugar. Quem procura separar a família, marido e mulher, é o diabo. E esse trabalho ele vem fazendo muito bem feito. Deus odeia o divórcio. Ex-mulher, ex-marido tem na linguagem carnal daqueles que não obedecem à palavra de Deus. Porque somente a morte separa aqueles que estão no Senhor casados. Para isso, tem um vídeo que chama Divórcio, Segundo Casamento e Jesus, até bem visto, tem mais de 120 acessos, que vocês poderão ter toda a explicação sobre isso com detalhes no original, aqui não é o tema. Pois é justamente a família, marido e mulher, que as orações podem ser interrompidas e Deus não atender o casal. Nós lemos em 1 Pedro 3,7, diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. A Bíblia judaica completa traduz: do mesmo modo, vocês maridos conduzam a vida matrimonial com entendimento. Apesar de a mulher ser fisicamente mais fraca, vocês devem respeitá-la como cordeira do dom da vida. Se não o fizerem, suas orações serão barradas. Ora, se Deus decide não atender às orações dentro da casa, porque o casal não se entende, vive em discussões, xingamentos, palavrões, ele não vai atender em outro ambiente. Marido que fica perturbando a esposa por qualquer coisa, coisas de casa, o celular que virou a arma do diabo nas famílias. Esposa que fica perturbando o marido por qualquer coisa, coisas de casa, o celular que virou arma do diabo da família. Provavelmente a sua oração ainda não foi atendida. Porque você e seu marido, ou você e sua esposa não agradam a Deus com a forma com que se tratam. A igreja na casa começa quando o casal entende que antes de serem marido e mulher, são cordeiros. São herdeiros juntos da mesma graça de vida, são irmãos em Cristo. Se você trata mal sua mulher, você trata mal sua irmã em Cristo. O fato, nós demos um relato do nosso irmão, um dos nossos irmãos, um missionário que trabalhava com ciganos no sul da Espanha. Lá os maridos tinham o costume de bater nas esposas todas as manhãs. E esse missionário dizia, isso não está certo, não está de acordo com a palavra de Deus. Então ele foi consultar um amigo que trabalhava em uma cidade próxima, que lhe aconselhou, não mexa com isso, pois é algo cultural. Se mexer com isso, eles vão te mandar embora de lá. Então ele passou a orar sobre o assunto. Um dia ele estava na casa do chefe daquele grupo, um senhor grande e forte, e o genro desse homem chegou. E o missionário perguntou para o genro, você tem coragem de bater na sua esposa perto do pai dela? Claro que não, respondeu ele. Então ele lhe disse, pois sua esposa é filha de Deus, e o pai dela está sempre com ela. Portanto, quando você bate nela, bate na frente do pai dela, que é Deus. O chefe do grupo caiu de joelhos em arrependimento, e a cultura daquele povo mudou. Eles entenderam que havia uma relação anterior à do casamento, a de irmãos e irmãs, no Senhor Jesus. Se você trata mal seu marido, você trata mal seu irmão em Cristo. A mulher é auxiliadora do marido, e o marido precisa de mulher. Precisa da sua esposa. Homem em casa, vocês sabem que não acha nada. Salvo exceções, não acha nada. A mulher é auxiliadora idônea, como traduz a Corrigida Fiel, ajudadora idônea, ou auxiliadora, como traduz a atualizada, auxiliar traduz a Bíblia judaica, companheira traduz a Torá, e companhia traduz a Bíblia judaica completa. Na verdade, auxiliar traduz a Bíblia de Jerusalém. Traduz o termo Ezer, termo hebraico. Para não deixar dúvidas sobre o significado do versículo, Neged, termo traduzido pela expressão que lhe seja idônea, significa equivalente, igual a, ou complementar. Aqui completa o que está faltando. Aquela que ajuda, aquela que auxilia física, moral, psicológica e espiritualmente. Então não pode ser alguém inferior. Essa dependência do homem ela é ilustrada de forma humorística. É uma forma humorística que se tem para mostrar a dependência que o homem tem da esposa. Conta-se que o casal tinha um filho que já estava com 6 anos. A mulher achou estranho que o menino não parecia nada nem com ele nem com ela. Então ela resolveu fazer um teste de DNA. Saindo o resultado, ela ligou para o marido.
Amor, eu tenho uma notícia cruel e bombástica para te dar. O menino não é nem seu filho e nem meu filho. Ao que Maria respondeu: Nossa querida, como você é esquecida? Lembra que quando ele nasceu na maternidade, ele estava todo com cocô e xixi, e você me falou: Querido, vai logo e aproveita e troca o menino do berçário? Pois eu fui e troquei por outro menino que estava todo limpinho. É uma forma de dizer da dependência do homem, que o homem tem da esposa, né? O marido, a esposa que cuida, e foi feito dessa forma. O marido cuida de uma forma, a esposa cuida de outra forma. O casal deve pedir perdão e perdoar, e não ficar remoendo mágoas. Efésios 4:26 diz: Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Paulo ensina para o casal não ir dormir antes de resolver o problema, a mágoa, o ressentimento. Então eles não se põe o sol não vai, não deixa o sol ir embora, dá o pôr do sol e vocês estarem resolvidos, né? Antigamente se dormia mais cedo do que hoje, né? E se não houver, o perdão? E se morrer assim? Após uma discussão cheia de ofensas, sem dar tempo de arrependimento e pedido de perdão? Entendendo isso, a vida do marido e da mulher muda. A relação e a forma de tratamento mudam. A ordem de Deus, seguir a paz com todos e a santificação, se a qual ninguém verá o Senhor, lá de Hebreus 12:14, tanto pregado às igrejas, inclui a sua mulher, inclui o seu marido. Não sei se você atentou isso, porque a gente sempre fala isso, a gente pensa nas pessoas e todo mundo esquece em casa. A santidade entre marido e mulher passa a ser considerada de forma mais séria, mais cristã, como discípulos de Jesus. Né? Paulo fala que quando um é convertido e o outro não, o convertido santifica o não convertido, não é? Entre o casal, e santifica os filhos. A reconciliação que Jesus veio trazer começa dentro do lar, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre filhos e pais. O avivamento da igreja que tantos cristãos têm orado e esperam com fervor começará dentro das nossas casas. É preciso haver reconciliação, harmonia e paz entre marido e mulher para trazer um ambiente na qual o Senhor, para impedir e cessar a maldição e converter os nossos filhos. Malaquias 4:6 ele disse: E ele converterá o coração dos pais dos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E casa onde marido e mulher não se entendem, não vivem bem, dificulta a conversão dos próprios filhos. Órfãos não são somente os que não têm pais, mas principalmente os filhos que são órfãos dentro de suas casas, que não experimentam a paternidade de seus pais naturais, porque vive em pé de guerra o casal, com palavrões, ofensas, xingamentos, com preferência porque é o caçula, porque é o mais mimado. Muitas vezes os solteiros que não possuem uma casa de ambiente em que os pais vivam o evangelho, precisam ser adotados espiritualmente por casais maduros na fé e que vivam como discípulos de Jesus, participando de sua igreja na casa, como foi o caso do que ofereceu seus lares Priscila e Áquila, que acolheram o jovem Apolo. Nós lemos lá em Atos 18, 24 e 26. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus e trouxeram ele para sua casa. Que coisa linda! É preciso haver reconciliação no meio da igreja para que haja cura e saúde permanente no ambiente da família de Deus. Reconciliação entre os irmãos, entre o pastor e o povo, entre os discípulos. Reconciliação entre marido e mulher, entre pais e filhos e filhas. Somos um povo da reconciliação. Se você não entendeu isso, 2 Coríntios 5:18 diz assim: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliação não é um acerto de uma situação, mas é voltar a um estado de amizade melhor do que a que havia antes do problema. Buscar restaurar a vida da igreja como um lugar onde as pessoas possam se encontrar como família de Deus. Um ambiente onde nunca mais as pessoas se sentirão solitárias. Não deixe ninguém se sentir solitário na congregação. Voltar ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído, que é a vida da igreja dentro da casa. O marido deve procurar entender sua esposa. 1 Pedro 3,7 diz: do mesmo modo, vocês, maridos, conduzam sua vida matrimonial com entendimento. A esposa deve ser sábia e não deve ser mulher rixosa, que para tudo fala não ao marido, se não for do seu jeito, não é? Como uma birra. Não acontece. Provérbios 14:1 diz: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Provérbios 21:9 diz: é melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. Eu costumo chamar, na terminologia hoje, de mulher barraqueira, né?
Então, parem de gritar um com o outro. Parem de arrumar discussões e bate-boca por qualquer coisa. O marido não cumpre o seu papel e cobra da esposa que se irrita. A esposa não cumpre o seu papel e cobra do marido que se irrita. E a sua casa, ao invés de ser uma casa que traga redenção, se transforma num ringue de brigas, discussões, palavrões. Aí os dois resolvem não vir ao culto, ao discipulado, e com o tempo se divorciam. Quantas famílias estão cheias de divorciados? Muitos pastores, pregadores hoje são divorciados. Por que são divorciados? Faltou o senhorio de Jesus Cristo em suas vidas. E compreender a vontade do Senhor. Aprendam a conversar, a compreender o outro. Não exigir que tudo sempre tenha que ser do seu jeito. Fale em tom de voz normal, com calma, com equilíbrio, com harmonia. Primeiro um fala e o outro ouve sem interromper. Depois o outro fala sem ser interrompido também. Usem o acolhimento para destruir discussões. É assim que nós devemos fazer. Eu me lembro de uma situação que dá pra gente testemunhar, né? A Catarina acabou ficando brava comigo e me disse: por que você veio atrás de mim? Ao que lhe respondi com amor: porque eu botei os olhos em você e disse: você vai ser a mãe do meu filho. Ao que ela retrucou: então não reclama. E eu tornei a responder com amor: nunca, jamais. E assim, o que poderia virar uma discussão inútil e com palavras agressivas, terminou com os dois dando risada daquilo tudo. Olhem a Deus sobre o problema. Às vezes a gente precisa levar com bom humor, levar uma situação para não se ofender. Se você está ganhando a discussão, o seu casamento é que está perdendo, porque o casal deve procurar o que é bom para os dois. Por isso que existem muitas traições. Como eu disse, vocês vejam hoje, se o seu pastor, o seu discipulador, o seu pregador não é um divorciado, casado pela segunda vez, você é um abençoado. Porque infelizmente a maioria dos líderes hoje não são. A Bíblia diz que o pastor, o líder, o presbítero, ele deve ser marido de uma só mulher. Se divorciou, não pode se casar mais. Veja o meu vídeo sobre isso, a exceção que se pode assim chamar. Vocês vão ter que ver, assistir o meu vídeo lá, que eu acabei de citar recentemente, que ele fala de divórcio, segundo casamento e Jesus. E ali a gente explica direitinho pelo original e envolvendo a questão histórica. O marido não deve ser ciumento, desconfiado, tirando a paz do casal, vasculhando o celular a todo momento. A esposa não deve ser ciumenta, desconfiada, tirando a paz do casal, vasculhando o celular a todo momento. É como se arrumasse uma cama onde o colchão só ficasse do seu lado e o seu cônjuge iria dormir nas madeiras, no estrado da cama. Isso é ciúme. Ciúme é prova de desconfiança e não de amor. Em Números 5,14 fala sobre o espírito de ciúmes, vindo sobre o marido, poderemos ver sobre a esposa. Portanto, esse espírito pode ser um demônio. Os ímpios dizem, é bom ter um pouco de ciúmes. Isso não é bíblico, porque não é bom ter um pouquinho de demônio. Alguém quer ter um pouquinho de demônio? Não. As grandes tragédias de crimes em casais acontecem por causa de ciúmes. Marido mata mulher, mulher mata marido, né? O chamado feminicídio, que acontece demais no Brasil. Ciúmes não é coisa de Deus, é coisa do diabo. O amor é descrito de outra forma na Bíblia. 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7, nós lemos assim: o amor é muito paciente e bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso, nunca é arrogante nem egoísta, nem tampouco rude. O amor não exige que se faça o que ele quer. Não irrita disso, nem melindroso, não guarda o rancor, e dificilmente notará o mal que outros lhe fazem. Nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Se você amar alguém, será real para com ele, custe o que custar. Sempre acreditará nele, sempre esperará nele o melhor dele e sempre se manterá em sua defesa. A tradução da Almeida traduz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Os filhos devem ser obedientes aos pais. Efésios 6, versículos 1 ao 3 diz: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E os pais não devem ficar irritando seus filhos, pegando no pé. Efésios 6,4 fala: e vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Os pais devem ensinar seus filhos, criá-los na doutrina de Cristo, disciplina, mas nem por isso devem ficar perturbando os filhos a todo momento. Acolha seu filho com amor, explique bem explicado a palavra do Senhor, o exemplo daquilo que Deus nos quer, que o Senhor Jesus ordena, porque temos que ensinar todos a viver sobre o senhorio de Jesus Cristo. Os pais devem promover a presença de Deus na sua casa.
Esse tipo de vida vai nos proteger, pois a Arca de Noé foi construída para a salvação da sua família. Está lá em 1 Pedro 3,20. Bem como vai trazer a salvação para outros, trazendo um recomeço de vida para aqueles que foram criados, mas ainda não foram renegados, não foram regenerados, isto é, ainda não nasceram de novo. A sã doutrina a que Deus se refere fala da vida em família. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A sã doutrina se preocupa com o tipo de vida dos cristãos. Quanto aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, os homens mais velhos precisam ser exemplos de caráter respeitado, de amor às pessoas, não serem hereges ou quase desviados da fé, quase um ímpio. Os homens mais velhos devem ser exemplos de maridos carinhosos, que cuidam das necessidades materiais, espirituais e emocionais de sua esposa. Exemplo, no encontro de casais, de repente, o marido não quer vir, e a esposa quer, mas ele cuida, então ele sabe que vai fazer bem a ela, e vai acabar fazendo bem aos dois, né? E ele vem. As mulheres mais velhas devem ensinar com seu exemplo de vida às mulheres mais jovens como é ser uma discípula de Jesus. Não fofoqueira, não ter palavreado impuro, palavrões, xingamentos, não serem mulheres que bebem, que fumam, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. As mulheres não devem andar com roupas quase mostrando tudo. A mulher não deve mandar no marido. A mulher deve ser companheira, conselheira. Tudo isso está em Tito 2, do versículo 1 ao 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Os jovens e adolescentes precisam ser ensinados a não serem como os jovens do mundo, a não aceitarem em suas vidas tudo o que é padrão do mundo, que está mandando nas nossas vidas. E a gente vê aqui nas epístolas, especialmente Tito, Timóteo, Efésios, eles repetem aquilo que Deus disse para Israel. Olha, vocês vão ser mandados para outras nações, mas não sigam os seus deuses, os seus costumes. E isso que os cristãos de hoje não entenderam. Ter critério. É como você quando vai comprar tomate ou frutas na feira e tem que saber escolher o que é bom. Você separa. Como eu escolho? Jesus pode fazer isso comigo? Jesus pode assistir comigo? Essa é a interação. Se fica difícil você imaginar Jesus, pensa aí no teu pastor, a não ser que ele também seja alguém que já aceitou as coisas do mundo, mas em geral não é. Ele faria isso com você? Ele assistiria isso com você? Vamos ver exemplos de casas que são e que não são de redenção. A família de Adão, ela trouxe desobediência a Deus. Adão formou a primeira família da terra e deu péssimos exemplos para os seus descendentes. Infelizmente não foi uma família assim. Não deram proteção uns aos outros, não souberam acolher. Depois da queda do pecado, Adão e Eva, um culpou o outro pela desobediência a Deus. Gênesis do capítulo 3, 12 a 13. Como consequência disso, o pecado entrou na humanidade e Caim, o filho primogênito, matou o filho caçula Abel, Gênesis 4, 8, sendo o primeiro caso de homicídio na humanidade. O segundo exemplo de caso que não trouxe redenção foi a família de Acã, desobediência e maldição. Acã era da tribo de Judá. Deus tinha dado ordem através de Josué, o comandante do povo de Israel, que quando vencesse os inimigos não era para pegar nada para eles, mas tudo deveria ser destruído. Acã desobedeceu e pegou escondido uma capa babilônica, uma luxuosa e cara túnica de chinar, brilhantes e de cores variadas, seguindo os padrões da tapeçaria do Oriente, como um tapete persa. A capa era adornada com figuras de deuses, o que a tornara anátema, maldição. Talvez seja a túnica do rei, por isso valia muito dinheiro. Acã pegou 200 ciclos de prata, cerca de $90, quase R$500, e uma cunha de ouro de 50 ciclos, seria mais ou menos $1.631, ou mais ou menos R$8.000. Para a época, Acã e sua família estariam milionários, mas a sua família foi apedrejada e queimada. Ele trouxe maldição sobre a Israel. Então, famílias que vivem em maldição trazem maldição para a própria igreja, a própria congregação, no sentido de atrapalho, são famílias fazendo coisas erradas. Será que não há um pecado nosso dentro da família? A própria família está pecando em conjunto? Esse pecado impede a salvação, a conversão de pessoas da própria família, impede a congregação de crescer e progredir mais. A família de Eli, prostituição e profanação. O sacerdote Eli ele foi responsável pela formação espiritual do profeta Samuel. No entanto, não teve autoridade para educar seus filhos, o Ofni e o Finéias. Eli, mesmo conhecedor da palavra de Deus, mimou seus filhos, sempre fazendo vistas grossas para os pecados dos seus filhos e procurando somente ajudar a resolver o que eles faziam de errado. A Bíblia diz que seus filhos eram os filhos de Belial, isto é, eram ímpios e malfeitores porque zombavam das coisas de Deus,
Não esquecendo que Belial é nome de um principado, é dado lá em 2 Coríntios. Eles praticavam a prostituição e não respeitavam aquilo que era sagrado ao Senhor Deus. Por isso veio o juízo de Deus, famílias foram destruídas, a arca da aliança foi levada pelos filisteus, indo embora a glória de Deus, Icabod, 1 Samuel 4:21, e foram mortos os filhos de Eli, 1 Samuel 4:11. A casa de Eli não foi uma casa de redenção. Agora temos a família de Noé, que não dá para não citar essa família, né? Obediência e salvação. Gênesis 6:8 fala, porém Noé achou graça diante do Senhor. A tristeza de Deus para com a humanidade corrompida e que expulsara Deus de suas vidas nos tempos de Noé, como se está fazendo hoje, fez Noé fazer a escolha por um novo começo. Noé exerceu ao lado de sua esposa, seus 3 filhos Sem, Cã e Jafé, e as suas 3 noras, uma fé que os levou à obediência daquilo que Deus lhe desordenara. E é interessante como Noé consegue levar a sua família a esse entendimento. Com essa obediência, Deus estabeleceu o seu novo projeto para a humanidade. E Noé e sua família, 8 pessoas, tiveram uma aliança de amor com Deus, Gênesis 9:8-9. A casa de Noé foi uma casa que trouxe redenção para a família dele e para toda a humanidade. Trocaram a casa pela arca de Noé. Um fato muito importante para ser aprendido na vida de Noé foi a capacidade dele em transmitir a visão de Deus para sua esposa, para seus filhos e suas noras, gerando neles compromisso, fé e perseverança, de tal forma que eles se envolveram no ministério do Pai por muitos anos. Isso que é importante. Construiu uma arca para salvar de um grande dilúvio, sendo que até aquele momento nunca tinha chovido na terra. Quando toda a população do mundo escolheu viver os prazeres da carne do mundo, essa família escolheu obedecer a Deus. Vocês imaginam somente 8. Vamos falar da família de Raabe, a meretriz. Raabe era uma prostituta. Devia ser um desgosto para o seu pai. E uma vergonha para a família. Seu tipo de vida, seu tipo de caráter, uma vergonha. Mas quando Raabe ouve a palavra que Deus... Ela ouve, que se falava sobre o Deus de Israel, ela se converteu a Deus. Josué 2:9-11. E sua mudança foi tão brusca, tão impactante, que ela ajudou os espias de Israel, sabendo que seu povo de Jericó seria destruído pelos hebreus, Josué 2:1, e pelo Deus dos hebreus. A mudança da vida de Raabe foi tão impactante que os pais não se opuseram a correr o risco de vida em ajudar os espias hebreus. E qual pedido Raabe fez para os espias? A salvação do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. Está lá em Josué 2:12, versículos 12-14. A casa de Raabe deixou de ser casa de maldição e se transformou pela fé em casa de redenção, casa que traz redenção. Por causa da sua fé e obediência, temor a Deus e escolha certa. O autor de Hebreus 11:31 ensina que foi pela fé de Raabe. O apóstolo Tiago 2:24-26, ele ensina que Raabe teve uma fé cujas obras justificaram sua fé. Ela creu em Deus e por isso obedeceu e acolheu os espias. A gentia Raabe de Jericó se casou com um homem de Deus, Salmão, um hebreu, e dele foi mãe de Boaz, que se casou com Ruth, uma gentia moabita, que foi mãe de Obed, e Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi, conforme Mateus 1:5-6. Vocês vejam bem que interessante a linhagem aonde foi parar. A gentia Raabe foi tão transformada por Deus que se tornou uma ancestral de José, pai adotivo de Jesus, Mateus 1:15-16. A casa de Raabe deixou de ser casa de maldição e se transformou pela fé numa casa que traz redenção. Que é o tema desta mensagem, uma casa que traz redenção. Por causa da sua fé e obediência, temor a Deus e escolha certa, ancestral de Jesus Cristo ela se tornou. A família de Priscila e Áquila, que eu já citei aqui. Esse casal judeu é modelo de discípulos de Jesus a serviço do reino de Deus. Eles faziam parte de uma rede de casas a serviço do Senhor. E chegaram a arriscar as suas vidas pela vida do apóstolo Paulo. Está lá em Romanos 16:3-5, como eu já falei no início. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Foram pastores em sua própria casa. Está lá 1 Coríntios 16:19. Adotaram espiritualmente e acolheram ao jovem Apolo, que se tornaria um excelente ministro de Deus.
Tal como Josué, eles também fizeram de sua casa um lugar da presença de Deus, um lugar onde há redenção e que traz redenção. É isso que é importante, um lugar que traz redenção. Josué 24:15, nós lemos lá, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estão da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todas as igrejas agradeceram ao casal e nós também agradecemos. Se a tua casa é um lugar onde atrai a presença de Deus, um lugar onde a redenção, ela terá com sua família. Leitura da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, orações em família, especialmente junto com seus filhos, cânticos de louvor, ouvirão e comentarão as mensagens que o Espírito Santo liberou para a sua congregação, seu grupo de discipulado, o que você aprende no discipulado e compartilha com a família, a hospitalidade para receber pessoas à sua mesa, a ponto de adotar espiritualmente e acolher aqueles irmãos cujas famílias, os pais, os maridos e esposas não são convertidos, para que participem desses momentos juntos de oração, de repente eles não têm para onde estar. A sua casa é uma casa onde atrai a presença de Deus e por isso ela é uma casa que traga redenção, sim ou não? E o que você vai fazer a respeito disso? É isso que eu deixo nessa mensagem. Se você gostou, deixe o seu like, seu gostei, o seu comentário. Se você ainda não fez, se inscreva no meu canal. Por favor, nos ajudem a divulgar a mensagem da Palavra do Senhor. Eu agradeço a todos, especialmente os que estão chegando agora também, os antigos, todos vocês que estão aí se inscrevendo no meu canal. E compartilhe a mensagem, abençoe outras famílias e outras vidas. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu deixo aqui a bênção do Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fica com a graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E lembre-se, a sua casa, para ser uma casa que traga redenção, significa que Jesus Cristo é o Senhor. E se Ele não for Senhor, ela não vai trazer mesmo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.